Bom, quero abordar hoje um assunto que precisa ser tratado, não pode ser ignorado. Minha ideia não é ofender ninguém, minha intenção não é atacar pessoas, né? Algo que eu aprendi desde cedo em casa é que nós atacamos ideias e não pessoas. Pessoas que muitas vezes estão equivocadas podem ser ajudadas por meio de um confronto da verdade feito em amor. O fato é que existe no nosso meio evangélico, que eu vou chamar colocando aspas, porque a única forma como dá para admitir essa frase entre aspas, num tom cínico, sarcástico, superstições cristãs. Né? No meio cristão, muitas vezes depois, né, que muita gente se converte, eles simplesmente transportam um determinado tipo de comportamento, uma determinada forma de crença e começa simplesmente a adaptar isso a sua nova expressão de fé dentro do cristianismo, e com isso nós temos misturas. Não são consideradas por alguns um sincretismo religioso, mas numa análise mais profunda nós vamos perceber que num certo sentido dá para pensar dessa forma. Antes de começar a discutir o assunto, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 a 5, estou lendo na Nova Almeida atualizada, nós encontramos a seguinte declaração: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Quando Paulo está exortando a Timóteo a cumprir plenamente seu ministério, ele faz isso diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos, e ele destaca: você tem que pregar a palavra, tem que instar, né? Quer seja oportuno, quer não, outra versão diz a tempo e fora de tempo. Nessa questão de instar, ele diz: corrija, repreenda, exorte com toda a paciência. Por quê? Obviamente ele está dizendo, vai chegar o tempo onde as pessoas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar e não no que Deus diz que devem acreditar. Então o texto diz que eles vão procurar mestres que digam aquilo que eles querem ouvir. Muitas vezes nós estamos tentando aferir a verdade pela popularidade, um argumento que não necessariamente é bíblico. O texto fala de gente que vai se recusar a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Então, na verdade, eu não quero usar apenas aqui a questão das fábulas, né, que são contos fantasiosos, mas eu quero usar duas palavras, em especial a que eu estou dando título a esse nosso Sem Filtro, que é superstição cristã. E a outra é um outro termo também conhecido, que é crendice. A definição de superstição, de acordo com o dicionário da Oxford Languages, é crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. A definição de crendice: crença de cunho supersticioso, sem base em religiões institucionalizadas e, por isso, sem a sua sanção. Basicamente, né, é aquele tipo de crença popular que nunca foi orientado pela instituição religiosa. No nosso caso, não vamos falar da igreja, vamos falar das escrituras. Tem muita gente decidindo acreditar algo que não está em linha com a palavra de Deus. Então, algo que eu percebo, né, sou pentecostal por convicção doutrinária e por experiência, mas eu percebo, eu diria, não é nem só o meio pentecostal, principalmente o chamado meio neopentecostal, né, em nome da promoção, do exercitar a fé, da busca da intervenção de Deus, o que em si eu diria não é errado, eles têm muitas vezes pegado caminhos muito perigosos. E uma das culturas dos tempos modernos é o que alguns chamam da materialização da fé. As pessoas precisam, de alguma forma, né, em vez de entender que a fé é justamente, de acordo com a palavra de Deus, a convicção das coisas que não se veem, elas muitas vezes querem ver, querem tocar, querem sentir, e cria-se, às vezes por parte da própria liderança, por parte da própria igreja, né, uma ideia de que há uma possibilidade de vivermos a materialização da fé.
Então são pessoas que fazem todo tipo de campanha, colocando todo tipo de muleta da fé possível para as pessoas. Não, eu vou orar com um copo d'água e quando você beber a água, né, eu não estou dizendo, preste atenção, né, que Deus não possa usar determinadas situações e dar determinadas direções fora do convencional. Quando Jesus ora com os enfermos, né, cuspindo a saliva no chão, fazendo barro, lodo com a própria saliva na terra, aplicando nos olhos do homem, você não tem um precedente para isso. Mas você não vê Jesus mandando a gente repetir também. Então não significa que aquilo que ele fez em ocasião específica tenha que necessariamente se tornar um padrão a ser repetido. A palavra de Deus fala a respeito das pessoas tomando os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, e quando levavam os enfermos, eles eram curados, pessoas endemoniadas eram libertas. Então, eu não posso dizer que Deus não pode usar esse formato. Eu me lembro de uma determinada reunião, logo no início do meu ministério, estávamos debaixo de um mover de cura extraordinário, e uma mulher me procura e diz: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Falou: minha filha tem uma enfermidade séria, né? Eu sou convertida, meu marido não, por isso ele não me deixa trazer na igreja ela. Eu tenho a liberdade de vir, mas ele me proíbe, eu não posso trazê-la. Eu também não posso levar vocês para orar. Eu creio na cura dela. O senhor pode me ajudar? Enquanto ela falava comigo, o Espírito Santo falou no meu coração: diga para ela trazer na próxima reunião uma camiseta da menina. Você vai orar com a camiseta e você vai orientá-la quando chegar em casa a vestir a menina. E eu lembro que essa mulher obedeceu, ela trouxe a camiseta dobrada, impus minhas mãos, eu orei, eu abençoei, e quando ela chegou em casa e vestiu a menina foi instantaneamente curada. Não estou dizendo que não há base bíblica, não estou dizendo que Deus não possa nos dirigir em tempos modernos. O problema é fazer disso um padrão. Então agora nós, o tempo todo, vamos só orar pelas roupas e generalizar. O problema não é nem o que fazemos, às vezes é o porquê fazemos. Porque as pessoas têm uma necessidade de tentar visualizar, de tornar tangível, palpável uma fé que não é material. As pessoas o tempo todo querem levar determinada coisa para casa, é um objeto supostamente sagrado, e elas querem crer nessas coisas, que de alguma forma a expressão de fé tem a ver com tocar, sentir, visualizar, quando o ensino bíblico é justamente o contrário. Em Mateus, no capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus é abordado por um centurião que intercede pela cura do seu servo doente. Jesus se dispõe a ir à casa desse homem dizendo: eu vou curá-lo. Ele diz: nem precisa. Eu sou um homem que estou sujeito à autoridade e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu mando um fazer, ele faz, eu mando um vir, ele vem, eu mando o outro ir, ele vai. Ele olha para Jesus e diz: eu entendo como a autoridade funciona. Ele diz: dize uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 8, versículo 10, o seguinte: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Vamos entender o que Jesus está falando. Nem mesmo Israel, os judeus que tinham a palavra, demonstraram tamanha fé. Essa palavra traduzida tamanha fala de uma fé grande. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nem Israel encontrei uma fé do tamanho da fé desse cara. O que é essa fé grande? Você lembra que em alguns momentos Jesus confrontou os discípulos por terem uma pequena fé, em outro momento ele elogiou a grande fé de outros, e aqui ele não só está elogiando, mas ele está admirado. Qual é essa grande fé expressa pelo homem? Ele diz: Senhor, não precisa entrar na minha casa, eu não preciso ver um toque seu acontecendo no meu servo, basta a tua palavra é suficiente. Há um relato em João capítulo 4, alguns querem acreditar que é uma outra versão do mesmo ocorrido, outros acreditam ser um episódio diferente, porque há detalhes, né, que não se harmonizam, mas fala também de um certo oficial do rei, né, que pede ao Senhor Jesus que seu filho seja curado. E Jesus simplesmente diz para ele: vá, teu filho ficará curado. O Senhor Jesus não vai fazer absolutamente nada, apenas fala uma palavra. E João, capítulo 4, verso 50 diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O que eu quero tentar comunicar? Eu e você não precisamos de mais nada além da palavra. A fé se apoia na palavra, a fé vem por ouvir a palavra, a fé é uma resposta à palavra de Deus. E a coisa que eu e você podemos experimentar simplesmente porque levamos a palavra de Deus a sério, porque a gente se posiciona e diz: se Deus falou, está falado, a sua palavra é verdadeira, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. A gente pode se lembrar de Deus falando a Jeremias: eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus é digna de confiança e nós podemos simplesmente acreditar nela. Agora, hoje em dia,
dia, parece que ela não é suficiente para que as pessoas simplesmente descansem no que já foi dito e recebam pela fé em cima da promessa. Elas precisam tocar, elas precisam criar N situações para então haver um ambiente de intervenção. Sabe, eu não estou dizendo que quando alguém chega sem entendimento, Deus não possa honrar a fé limitada daquela pessoa. Eu não estou criticando a procura de alguns. Na verdade, o confronto é muito mais aos que promovem isso, em vez de ensinar as pessoas a crescer e exercer a sua fé no Senhor. Então, quando estamos falando de um recém-convertido, de uma pessoa que acabou de chegar uma coisa, mas Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava com menino, agia com menino, pensava com menino, mas logo cheguei a ser grande e deixei as coisas de menino. Nenhum menino vai deixar de se comportar com menino se não tiver um pai confrontando uma mudança de comportamento à medida que o tempo passa. E nós precisamos sair do padrão mais raso, subir para o mais elevado e deixar no meio desse caminho certas superstições, como uma materialização da fé. Quando Naamã recebe uma instrução de Eliseu, olha, vai lá, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, você vai ser curado. Não era uma promessa escrita, mas Eliseu, como profeta, está liberando uma palavra da parte de Deus. A maior prova é que o milagre aconteceu. Mas para ele só aquela palavra não bastava. Ele diz, eu imaginava que o homem de Deus viria, colocaria sobre mim a sua mão, invocaria o nome do Senhor. Ele criou um cenário onde ele pudesse materializar a fé, e a palavra somente não era suficiente. Desanimado, pensando em ir embora, esse homem está prestes a desistir, e um servo diz, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria, eu vim disposto a tudo. O servo olha para ele e diz, por que é que não faz a fácil? E tem muita gente hoje que, para que Deus possa agir, ele quer criar toda uma situação que parece que tem que ser difícil, tem que ter penitência, tem que pagar preço. Eles não entendem, às vezes, a simplicidade da fé. Meu amigo, deixa eu te dizer com toda clareza, a palavra de Deus é suficiente. E o que eu e você precisamos é acreditar no que está dito. Se Deus decidir usar outros formatos, amém. Se ele enviar alguém para impor as mãos, a Bíblia diz que ele enviou Ananias para orar com Saulo, para que ele voltasse a ver, fosse cheio do Espírito Santo. O tempo todo nós podemos ver Deus usando pessoas. Agora, se ele quiser fazer isso, amém. Isso não significa que alguém não possa crer e mesmo à distância, sem intervenção de ninguém, sem nenhum tipo de toque, não receber um milagre. A segunda área onde muitos de nós acabamos tropeçando tem a ver com uma ênfase errada na fonte do poder. Então, eu não sei te dizer quantas vezes eu já ouvi isso ao longo de cerca de 30 anos de ministério, de pessoas que chegam, né, e dizem o seguinte, pastor, dá para fazer uma oração forte? Eu, quando ouço isso, normalmente respondo e digo, e tem oração fraca? Porque se tem a forte, subentende que tem a fraca. E às vezes fico meio sem graça com quem olha e diz, não, agora já não sei, porque às vezes as pessoas nem pensam no que está falando. Gente, a força não está na oração. Não é quem orou, não é o jeito e a maneira como foi orado. Se a gente falar que a oração é que é forte, nós estamos dizendo que a fonte, né, a qual nós estamos recorrendo é a oração. E muitas vezes nós exaltamos a oração, nós exaltamos a fé e não a pessoa de Deus, ao qual a oração e a fé vão nos conectar. Então, certa ocasião, eu li em algum lugar um exemplo, né, de alguém falando, olha, isso é tão ridículo como uma pessoa que de repente precisou de uma consulta médica por telefone, ligou, o médico deu toda a orientação, ela fez o que o médico falou, seu problema foi solucionado, e depois ela começa a dizer, é o poder do telefone. Não tem nada a ver com o telefone. O telefone era apenas o meio de comunicação com quem te ajudaria a resolver o problema. Quando falamos da oração é a mesma coisa. Assim como não vamos exaltar o poder do telefone na consulta médica, nós não vamos exaltar a oração, nós vamos exaltar o Deus que responde orações. E se nós não colocamos a ênfase na fonte, né, correta do poder, nós não apenas estamos exercendo um tipo de fé que pode não ter resultado, como também estamos roubando de Deus toda a glória. Percebo nessa linha muitas pessoas que nos tratam como se Deus, hoje em dia, né, falando aí da linguagem da prática da igreja romana, como se Deus tivesse novos mediadores. As pessoas às vezes chegam e dizem, pastor, o senhor pode orar por mim? Né? Eu digo, posso sim. Aí, de repente, alguém me olha e diz, afinal de contas, o senhor é mais chegado com o homem lá de cima. Como quem diz, se eu pedir, não vão me dar moral nenhuma. Mas se o senhor, ó, que tem livre acesso lá na sala do trono, pedir, com certeza vão te ouvir. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, né, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quem é o mediador? É Cristo. É o que ele fez por nós na cruz e é o uso do seu nome. Por isso que Jesus disse, vocês vão orar em meu nome.
O que em meu nome é sob procuração minha. Jesus está dizendo, quando você se coloca diante de Deus e ora em meu nome, é como se eu pessoalmente orasse. Agora, qual o poder que isso tem? Jesus, quando está para ressuscitar Lázaro, levanta os olhos aos céus e diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Ele está dizendo que ele sempre é ouvido. Agora, se eu e você oramos no nome dele, e é como se ele orar, significa que eu e você somos sempre ouvidos. Nós precisamos crer no poder do nome de Jesus, o nosso mediador. O Senhor Jesus falou sobre orar ao Pai em seu nome, isso é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Então, não é porque um homem de Deus carrega um certo nível de unção que o capacita a fazer o seu trabalho, que a oração dele tem mais importância ou autoridade. Não é porque alguém tem mais tempo de vida cristã e com isso mais experiência até nessa área de resposta à oração, que necessariamente ele seja aquele que vai ser atendido primeiro. Nós precisamos entender que o diferencial é o nome do Senhor Jesus. É aquilo que ele fez por nós. É quando entramos nesse lugar que nós temos acesso a receber de Deus. Qualquer outra coisa diferente disso é superstição, é crendice. Não deveria ser aceita, muito menos praticada. Uma terceira e última coisa que eu quero falar, não dá para esgotar o assunto aqui, tem a ver com questões que eu muitas vezes tenho chamado de práticas judaizantes. Quando você lê, por exemplo, a Epístola de Gálatas, você vai ver pessoas que estavam tentando trazer práticas da lei de Moisés, do Velho Testamento, para a Nova Aliança. Né? Questões que são abordadas com clareza no Novo Testamento, que já não são parte da nossa caminhada e da nossa conduta. Mas, de alguma forma, sempre tem aqueles, né, que tratam ou aspectos do Velho Testamento ou de Israel com uma conotação sagrada a ponto de exagerarem e violarem o ensino claro do Novo Testamento. Em Tito, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que não se ocupem com fábulas judaicas. 1 Timóteo 1,4, não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. O tempo todo, quando eles tratavam com os gentios, eles dizem, não deixam essa turma judaizante tentar fazer com que vocês sigam um caminho que já não está mais sendo percorrido. Né? Então é importante que eu e você possamos entender algumas questões de uma maneira muito clara. A palavra de Deus, quando fala a respeito dos dias de festa, desde sábado, todas essas coisas são apresentadas como sombras de bens vindouros. Elas não são práticas que se observam de forma literal. Até quando fala da Páscoa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chamando Cristo de o nosso Cordeiro Pascal, ele diz que nós vamos celebrar a festa com os asmos, né, da sinceridade e não com o fermento da maldade e da malícia. Ele faz aplicações espirituais que dizem respeito à nossa conduta de hoje. Nós não temos que observar esses dias de festa, nós não temos que guardar o dia de sábado, né? Nós não temos que carregar essas práticas. Não estou dizendo que Romanos capítulo 14 não dê liberdade para alguns fazerem. O problema não é alguns fazerem, é eles quererem que todo mundo faça. Eles tentarem estabelecer uma lei que não é bíblica, né, que não está na palavra de Deus. Então, você começa a perceber as pessoas trazendo coisas do judaísmo, inclusive moderno, que não necessariamente, né, eram nem praticadas antigamente nesses tempos bíblicos, como se isso é o supra-sumo da fé e da espiritualidade. Sabe? Amo Israel, né? Faço caravanas a Israel, já vou falar sobre esse assunto. Acredito que nós temos que orar pela nação e não quero que isso seja mal entendido, mas nós não podemos tratar de forma equivocada. Então eu estava falando das crendices na oração, o tempo todo você vê pessoas anunciando, ora, estaremos indo para Israel e vamos colocar os pedidos de oração no Muro das Lamentações. Grande coisa, o que isso significa para nós? Absolutamente nada. Então, as pessoas estão, falei antes da fonte errada do poder, estão acreditando que o poder está no muro, porque é a parede que sobrou, né, de um templo antigo no qual a presença de Deus não se manifesta mais. Quando Cristo morreu na cruz, o véu se separou, a presença de Deus deixou de estar ali. O próprio Senhor Jesus olhou e disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cerca do ano 70, a profecia de Cristo se cumpriu, né? O templo foi destruído. Agora as pessoas espiritualizam. Fiz uma visita em Israel pelos, né, acessos subterrâneos e você não apenas tem acesso aos muros daqueles dias do tempo de Jesus, né, de Herodes, mas tem um deles onde nós passamos, diz, olha, esse é o lugar mais próximo dos santos santos e as pessoas têm praticamente uma devoção à pedra. Eu e você precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é maior do que isso. Orações são respondidas em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta ou do universo, porque nós recorremos a Deus que não está fisicamente
presos a lugar nenhum. No nome do Senhor Jesus, somos atendidos pela fé. Agora, a conversa é essa, que um pedido de oração colocado no muro, lá no lugar, tem mais poder do que o nome de Jesus aqui? Gente, isso é superstição, mas de alguma forma nós vamos misturando práticas antigas ao que deveria ser uma nova conduta e vamos bagunçando as coisas. Então, eu não tenho problema que determinadas igrejas queiram embelezar um culto, uma reunião, façam um toque do chofar. Agora, gente, começar a tratar Deus como se a presença dele vem só se o chofar foi tocado e não pelo fato do nome dele ser invocado e adorado, é uma grande bobagem, é mais superstição, é de novo aquela tentativa de materialização da fé. Crentes que acreditam que tem que fazer o uso do talit, que é aquele acessório religioso judaico, em forma de chale, né? Quer usar, use, mas não tente dizer que isso vai criar um ambiente ou uma receptividade ou vulnerabilidade para Deus, porque não tem base bíblica nenhuma. O que você acha é muito mais o que é contrário do que aquilo que é favorável. Então nós precisamos parar de espiritualizar essas coisas. Aí eu tenho que ter objetos sagrados em casa, tem que ter uma menoral, candelabro, tem que ter isso, aquilo. Quer usar como decoração? Use. Mas não é isso que vai atrair a presença de Deus. Tem crente com a superstição deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque acredita que se estiver aberta a casa está protegida. Você acha que o diabo tem medo do Salmo 91? Ele cita o Salmo 91 de cor para Jesus na tentação do deserto. O que afasta o diabo não é o que está escrito no Salmo, é quando você acredita naquilo e se posiciona contra ele, fala e declara a palavra. Aí sim, a semelhança de Jesus, você vai ter resultado. Então nós precisamos deixar essas coisas de lado e de fato ter o entendimento correto. Sobre as viagens, eu particularmente não gosto de chamar Israel de Terra Santa. Os lugares e os momentos da Bíblia onde ele é chamado de Terra Santa são sempre referências aos propósitos de Deus, aos cumprimentos proféticos que ainda estão relacionados ao tempo futuro. O livro de Apocalipse se refere à cidade dizendo, é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde crucificaram Nosso Senhor. Você vai querer dizer que isso é coisa boa? Então, pastor, o senhor está querendo dizer que a cidade está totalmente amaldiçoada? Também não é isso. Eu quero te dizer que a bênção não está no lugar. Está no fato de eu e você invocarmos a Deus, andarmos na sua presença, praticarmos seus princípios, cremos e recebemos aquilo que Jesus fez e disponibilizou por nós, e que não existe um lugar que seja mais sagrado do que outro, porque a presença de Deus não está confinada a um lugar. Então, pastor, por que inclusive o senhor faz viagens para a Terra Santa? Porque para mim não é a peregrinação. Né? É simplesmente satisfazer mais do que uma curiosidade, um anseio de conhecer melhor um cenário bíblico. É uma experiência histórica, geográfica, cultural, não necessariamente espiritual. Agora, isso também não quer dizer que lá eu não possa ter experiências com Deus, né? Porque se lá a experiência não tem que ser melhor, também não tem que ser pior. Mas o propósito não é buscar o que só se experimentaria lá. E quando a gente separa essas coisas, nós podemos, de fato, nos conduzir de maneira madura, sem nos entregarmos às fábulas. Repito mais uma vez o que falei no início. O propósito desse ensino não é atacar pessoas, não é desrespeitar ninguém, mas também nós não podemos, né, só porque simplesmente temos respeito às pessoas, deixar todo mundo, como diziam os antigos, bagunçando o coreto, sem falar nada, né, sem nos posicionarmos a respeito disso. Quero deixar claro que nós temos que tomar cuidado com o perigo de estar praticando essas superstições, crendices, né, fábulas, essas verdadeiras fantasias que não têm nada a ver com o que a palavra de Deus apresenta e classifica como sã doutrina. Muitas vezes, algumas pessoas se sentem julgadas pelo que elas são, porque de repente nós as corrigimos a respeito de uma prática. Eu já fui corrigido muitas vezes ao longo da minha caminhada por condutas equivocadas, por práticas erradas, e eu fui grato a Deus por pessoas que me abriram os olhos, me orientaram. Aquilo não me diminuiu. Deus sabe que eu estava andando em toda a luz do meu coração, querendo agradá-lo, mas o mesmo Deus que sabia que eu estava na boa intenção do meu coração, querendo agradá-lo, também provê conselhos para que a gente entenda como agradá-lo melhor, de acordo com o padrão das Escrituras. Nunca deixei que o meu valor fosse diminuído, né, diante das pessoas ou diante de Deus por uma correção, mas entendi que era hora de demonstrar humildade, de ter um espírito ensinável e dizer, realmente essas coisas precisam ser consideradas, e pude fazendo ajustes ao longo da caminhada. Ninguém chega à maturidade da noite para o dia, mas se não tivermos o coração correto, não vamos amadurecer. Então que Deus, de fato, dispensando sua graça e favor pela ação do Espírito, nos ajude a entender e praticar a palavra, ficando só na sã doutrina, sem fábulas, sem superstições, sem crendices.